Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos. Estamos na 17ª edição do programa Identidade do Capoeira, com parceria oficial do Prêmio Berimbau de Ouro de Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e Mestre Dunga convidamos Mestre Leto, de Maceió, Alagoas, para falar um pouco sobre Palmares. Um assunto muito bacana, tenho certeza que vocês irão gostar. E não esquecendo, compartilhem nas redes sociais de vocês. É um assunto muito importante. Vamos atingir o maior número de pessoas sabendo um pouco da nossa história, da nossa cultura. Compartilhem aí nas redes sociais. Boa noite, Mestre Leto. Boa noite, Mestre Dunga. O senhor pode iniciar, Mestre Dunga, com a sua fala. Uma boa noite. Boa noite, Contramestre Fly. Boa noite, Mestre Leto. E desde já fico muito contente em poder dividir essa live com o senhor, sendo que eu já lhe considero um grande amigo, uma grande parceria no Prêmio Berimbau de Ouro e de muitas outras atividades. E só para contar uma historinha, eu estive... o Prêmio Berimbau de Ouro tem que estar junto. Pô, não estou com o meu aqui, agora me deixasse mal. Não estou com o meu aqui. Eu estive visitando Maceió, liguei para o mestre me atendeu lá, me levou em Palmares, participamos de atividades religiosas lá, participamos de algumas, teve uma roda muito boa, e foi de uma atenção sem par comigo. Saiu do seu serviço e foi até Palmares, até a Serra da Barriga, para a gente poder conhecer aquela região. Então, eu tenho certeza que as pessoas que hoje vão nos acompanhar vão estar muito bem servidas com essas histórias. Então, Mestre Leto, seja muito bem-vindo à nossa live. Fique à vontade aí para suas considerações iniciais. E nas considerações iniciais, já nos conte como o senhor começa na capoeira. Por favor, Mestre Leto, é com o senhor. Boa noite, né, Mestre Dunga, Contramestre Fly. Primeiramente, um prazer, né? Um prazer estar aqui sendo entrevistado nesse projeto que eu acho que, nesse momento difícil, que eu acho de suma importância para nós, capoeiristas. Então, eu sou grato pelo convite, fico feliz. E meu início na capoeira, mestre, foi meio que errado, né? Meio errado, né? Porque, assim, eu tinha uma ideia, eu nasci e me criei num bairro onde a comunidade era, acho que a primeira favela, assim, que foi marginalizada de fato aqui em Maceió, né? Que foi o Oricuri. E lá tinha um bloco de frevo, que o nome do bloco era Sai da Frente. Imagina a situação, o nome do bloco Sai da Frente, e eu fui, eu queria brigar, trocar porrada no bloco, meu negócio era brigar. E aí, chegou um mestre de capoeira que morava perto, se bem que tinha um outro colega de infância que já estava fazendo capoeira. Minha mãe não permitia que eu treinasse capoeira, meu pai nunca foi muito se envolver, mas a minha mãe não gostava que treinasse, eu praticasse capoeira. Eu fui treinar escondido e tal, mas eu fui treinar que era para brigar, né? Eu queria quebrar ovo na cabeça dos outros meninos, no frevo, e trocar porrada. Tá? Isso, 12, 13 anos, né? Já estava com a... E daí eu passei, foi quando, mais na frente, né? 97, 98, aliás, 87, 88, eu conheci o mestre Cláudio, né, que começou a dar aula num projeto para crianças, meninos de rua, dentro de um espaço da Universidade Federal de Alagoas. E aí eu fui lá, e lá eu conheci Meinha, que é o meu mestre hoje, que tinha saído do mestre Jacaré, né, e foi quando eu passei a ser educado, de fato, dentro da capoeira. Meus pais, né, eu tenho uma base familiar muito boa, apesar de
de ter sido meio doidinho na adolescência, mas a minha base familiar até hoje, né, meu pai, minha mãe, são aquelas pessoas que foram rígidos quando necessitou ser rígido, mas foram bem carinhosos, e não deixou também que eu saísse do caminho. Então foi assim que eu comecei a praticar capoeira, e depois me alistei, fui para as Forças Armadas, voltei, e depois que eu voltei foi que a coisa tomou mais fôlego, né, porque assim, eu tinha saído, aí fui para Natal, morei em Natal 2 anos, lá conheci mestre índio, frequentei uns treinos com mestre índio, na volta, voltei para o mestre Meinha, que já estava professor na época, né, quando a gente se conheceu, ele ainda estava aluno, e ele já estava professor, e eu, pronto, não me desliguei mais, e em 94 eu comecei um trabalho na cidade do interior, fui trabalhar lá, e comecei um trabalho lá, que é a cidade de Flecheiras, e esse trabalho dura até hoje, né, mas aí eu voltei para Maceió, o trabalho permanece lá, e a gente começou a implantar os trabalhos aqui em Maceió e algumas cidades vizinhas, né? Então hoje a gente tem o nosso grupo tem um trabalho, o meu mestre confia muito em mim, graças a Deus, deixa que eu organize as coisas, e ele fiscaliza, eu organizo e fiscaliza. E a gente tem tocado os trabalhos aqui em Maceió, União dos Palmares, né, que é a terra onde existe a Serra da Barriga. Aí nós temos, já tivemos Viçosa, Chã Preta, temos Mar Vermelho ainda, temos São José da Laje, vizinho à União dos Palmares, Joaquim Gomes, a gente faz um trabalho num assentamento de sem terra. Mas assim, o nosso trabalho é basicamente em comunidades carentes, com jovens e crianças de alta vulnerabilidade. Então a gente tem um trabalho junto com algumas ONGs, e algumas vezes um apoio de uma secretaria ou outra de Estado. Mas a base dos nossos trabalhos são com crianças e jovens em áreas de alta vulnerabilidade, né? Então, as favelas, aqui em Maceió, a gente chama de grotas, né? Porque as favelas não ficam nos morros, ficam nas grotas, embaixo, descendo. Em cima, mora rico. Show. Mestre, só para a gente fazer algumas considerações de algumas pessoas que já estão aqui com nós. Já estão, a professora Esther está com nós, o mestre Máximo já está com nós aqui também. Então, agora, pode mostrar o seu que eu mostro o meu, ó. Tá ok. Agora sim, ó. O Prêmio Birimbau de Ouro, né, que é um dos prêmios que ajuda na nossa... Vocês me deixaram mal agora. Fly, tu não tem ainda, Fly. Fica quietinho aí. Vocês me deixaram mal aqui. Vocês são muito exibidos, vocês dois. São muito exibidos. Mestre, aproveita, já que o Prêmio Berimbau de Ouro é nosso parceiro, tenta ver se o senhor consegue deixar ele na sua frente aí, de um jeitinho legal para ficar aparecendo, né? Assim. Teria que ficar no colo, porque eu estou sem nada aqui na minha frente. Nós temos que providenciar isso, mestre Dunga. Temos que achar uma maneira com que o prêmio fique aí à vista. Tá bom. Outra pessoa que está com nós aqui, a professora Fernanda Machado, que será a nossa entrevistada também, neta do mestre Bimba. Ela está com nós aqui, já agendamos uma atividade com ela. Nós também temos, quem mais aqui? O professor Fábio Sombra, da nossa região, a professora, não sei se é professora, Silvia Cassimiro, que nos acompanha, ou é mestra, não sei, que nos acompanha. A Silvia é estagiária. Estagiária, nos acompanha sempre. E, mestre, então agora vamos entrar. Como é que o senhor se interessa, primeiramente, né? Antes de nós entrar na questão Quilombo dos Palmares, como é que o senhor se interessa por essa questão cultural, essa questão histórica da sua religião? Como é que isso entra na sua vida? Da minha religião ou da minha região? Não, a questão da região e a história da sua região. Sim, sim. Assim, eu sempre, ainda criança, né, aliás, na puberdade, início da adolescência, eu comecei, houve um projeto da Universidade Federal de Alagoas, junto
organizada por um professor, o professor Pedro Teixeira, que nunca vou deixar de citar essa pessoa, porque desenvolvi uma admiração muito grande, né? O folclorista, antropólogo, e ele montou o Circo Cultural, e o bairro que eu morava é um dos bairros mais antigos daqui de Maceió, né? Que é o bairro do Prado, onde ficava a favela onde eu morava. E diga-se de passagem, a favela é a beira-mar, viu? A gente passou, quando eu falo a gente, porque não foi somente eu, meu irmão e os outros meninos da região, do bairro, passou a frequentar e a gente passou a conhecer a cultura do Estado, né? Aí o Circo Cultural é justamente para trabalhar a questão cultural, a questão dos foguetes populares que existem em Alagoas. E aí eu tomei interesse, né? Já estava também começando na capoeira, nas minhas confusões, nas minhas brigas, mas estava começando. E o Circo Cultural serviu muito para me mostrar esse ambiente cultural, né, e a cultura aqui do Estado, né, que é muito baseada na questão negra, né, da história do negro e na história indígena, né, apesar de nós vivermos num Estado que não valoriza muito a questão do negro e a questão do índio, né, por algumas questões talvez de colonização da região, né? E daí eu passei a pesquisar, ficar curioso, tomei gosto, né? E fui pesquisar, fiquei curioso. Aí descobri Câmara Cascudo, né? E o dicionário da cultura popular brasileira, né? Isso lá na década de 40 ele teve aqui em Alagoas e descobriu que Alagoas tinha o maior número de fogueiros populares do Brasil. E aí eu fui me apaixonando por isso, eu fui buscando até chegar, né, e a capoeira ajudou muito para a questão étnico-racial, né, que eu até falo que a gente tem muita boa parte dos capoeiristas não entendem a capoeira, ou não enxergam a capoeira com sua matricidade africana, né? A gente tem, não estou generalizando, mas tem boa parte dos capoeiristas está mais pensando na capoeira desporto, a capoeira luta, e nós temos um conteúdo muito amplo e por isso que eu me apaixonei pela entrevista do Fininho, né? Fininho, lá de São Paulo. Ao contramestre... puxa, o de São... Tá sem São áudio, Paulo, pai. O Ferreirinha? Ferreirinha. Contramestre Ferreirinha, né? O que, da cultura popular. Me apaixonei por aquela live né? O conteúdo que ele trouxe, assim, eu sou apaixonado por isso. Então, em 1988, eu subi pela primeira vez a Serra da Barriga. A gente via na escola a história do Quilombo dos Palmares, né? Mas a gente pensava, assim, no Domingos Jorge Velho como o herói. O cara que matou zumbi. Era muito assim, né? E nessa questão da capoeira, pessoal do movimento negro, aí o meu mestre, e a gente aqui em Alagoas tem alguns mestres de capoeira que foram militantes de movimentos sociais, como o mestre Girafa, o meu mestre Meinha, que era da Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude, isso pessoal ligado à Igreja Católica, mas que já tinha uma certa visão dessa questão étnico-racial, e a gente subiu pela primeira vez a Serra da Barriga, eu, pelo menos, subi pela primeira vez em 1988, junto com o pessoal na Pastoral da Terra. E aí, que é isso? Eu queria descobrir mais coisas ali. E aí foi aí que eu passei a me interessar, também pela história, pela questão de Palmares, Serra da Barriga, né? E vendo que muitas coisas que estava no livro, quando a gente começa a ouvir, né? Aí a gente ouvindo, não é pesquisando, ouvindo, a gente começa a ouvir coisas que, poxa, aí tem a coisa que o meu avô me falava, tinha coisa que a minha bisavó, eu conhecia minha bisavó,
né, a avó da minha mãe, né, e que ela falava, né, peraí, então essa coisa do livro não tá legal, né? E aí a gente começou a querer buscar. E esse não é somente eu, né? Tem outras pessoas aqui da capoeira, como o mestre Carlos, o contramestre Carlinhos, é, contramestre Arapuá, tem vários capoeiristas aqui, e a gente conseguiu trazer isso aqui para o grupo do qual eu faço parte, despertar esse interesse também dentro da nossa casa, e a gente foi buscar, né? Mestre, uma coisinha assim, ó, a professora Fernanda, vou chamar ela de professora, que eu não sei como é que eu chamo ela, mas vai ser professora. Ela pergunta assim, ó, se o senhor conheceu a mãe baianinha, como é que é, Flávio? Me ajuda aí, coloca aí para nós. Mãe baiana Adna Santos e Eviraldo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, que realizam trabalhos culturais. Olha, algumas pessoas, por nome, Mãe Baianinha, não. Né? Assim, eu comecei a ter um contato maior com a Fundação Cultural Palmares a partir de Zulu. Né? Foi quando assim, eu me aproximei mais da Fundação Palmares. Mesmo estando ligado ao pessoal de movimento negro do Estado, eu não tinha uma aproximação boa, né? Até porque na minha época, eu falei que fui militante de alguns movimentos, né? E somos ainda. Nessa minha inquietude, eu fui militante de um movimento político que, né, meio que chocava com essas questões governistas, e eu preferi não me aproximar muito. Então, assim, não conheci nem a mãe baianinha, mas conheci o Zulu, depois do Zulu por diante, foi quando a gente se aproximou mais, né? E fiquei mais próximo da Fundação Cultural Palmares. Show. Mestre, me diga uma coisa. Vamos entrar então na questão. Eu vou mandar também um alô. Parece que tem alguns outros mestres. Mestre Catituta tá aí, mestre Cabeça também está aí, nos acompanhando, e mandar um abraço para eles. Mestre, me diga uma coisa. Como é que era organizado a questão geográfica do Quilombo de Palmares? Porque Palmares, pelo que eu me lembro pouco disso, existiam diversas tribos. Como é que funciona essa organização lá em Palmares, na época de Zumbi, na época de Gangazumba? Assim, os primeiros registros do Quilombo dos Palmares data de 1590. Eu até anotei para não ter o risco de esquecer. Data de 1597, né, com uma fuga de cerca de 20 pessoas, né, 20 escravizados. E nessa fuga foi que começou essa questão desse movimento de Palmares. Essa é a data de registro, né, registro oficialmente, historicamente registrado. Mas acredita-se que o Quilombo já existia antes disso. Até porque a região do Quilombo dos Palmares era terra indígena. Né? Ali aquela região era a região de terra indígena, tanto que assim, nas escavações arqueológicas feitas no local, encontrou-se muita coisa indígena. Porque Quilombo dos Palmares era a região de terra de índio. Né? Então, tanto que assim, acredita-se que a primeira líder do Quilombo dos Palmares foi a Quatune, né? E ela foi, né? A gente vai encontrar algumas pessoas defendendo que ela era uma mestiça, se bem que eu prefiro acreditar que ela estava nessa levada desses primeiros 20 escravos que fugiram, né? A sua maioria homens, mas existiam algumas crianças e mulheres, e a Quatune, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, passou a liderar, tanto que ela ganhou um mucambo com o nome dela. O Quilombo dos Palmares, mestre, tinha uma extensão só uma coisinha, muito grande. Mestre, só uma coisinha. Para não fugir, o que é mucambo?
Mucambo é a morada dos negros. O Mucambo pode ser a casa, né, como pode ser a aldeia. Né? Então, quando o quilômetro dos Palmares, ele foi dividido em mucambos, eram 9, que ia desde Pernambuco, aquela região ali de Serinhaém, até Penedo. Penedo é fronteira lá com Sergipe, então assim, você vê que atravessava o estado, é uma área muito extensa. Né? Aí o quilombo foi se estendendo até chegar a esse ponto. Né? Mestre, uma outra coisa, o senhor comentou, o senhor está lendo aí, o senhor comentou uma coisa sobre Aqualtune. Quem era Aqualtune? Porque tem uma história que se conta, ou que se passa, se eu não estou errado, que Zumbi era neto de Aqualtune. Estou errado nessa minha... Isso é uma história que se conta. Olha, conta-se que Zumbi era neto de Acotirene. Acotirene, que era mãe de Gangazumba, né, e teve mais uma filha, né, que era... Deixa eu anotar aqui que eu tenho uns lapsos de memória. Sabina. Sabina era filha de Acotirene, né, que era mãe de Gangazumba, e Gangazumba e Gangazona, né, os dois filhos os dois filhos homens, né, que é o seguinte, a Cotirene, que aí não tem registro isso, né, que são histórias, né, contadas, que foi passada, né, na região, que a Cotirene foi uma princesa, né, e a congolesa, né, a princesa congolesa, e sua tribo foi invadida, né, por outra tribo rival, incentivada pelos portugueses, porque estavam querendo escravos, né, segundo né, conta-se. Né. Então, a Yacualtune, ela era uma guerreira, uma princesa guerreira, né, liderou um grupo de homens, um grupo grande, de mais de 10 mil homens. Né. Mesmo assim, sua tribo foi derrotada, seu pai foi decapitado, foi exposto, a cabeça foi exposta, né, na região, e ela foi presa, foi levada para a região de Angola veio para o Brasil, chegou em Pernambuco, foi vendida a um fazendeiro, né, que cuidava de gado, mas aí, como já os outros escravos, né, outros escravizados que veio com ela, passou, né, que já sabia quem era ela, né, que era da mesma tribo, e a reconhecia como princesa, como uma liderança, né, que era a herdeira do trono desse reinado congolês, e passou a respeitá-la, né, e o fazendeiro, vendo isso, né, fez com que ela, né, entregou ela aos piores homens, se bem que acredita-se que ela já veio grávida da África para cá. Porque assim, nesse período ela passou muito mal, aquela coisa toda, é o que conta-se, e quando chega aqui no Brasil, um tempo depois, ela deu à luz, né? Aí alguns acreditam que foram gêmeos, Gangazumba e Gangazona, outros acham que Gangazona foi filho de uma outra, né, de um outro pai, mas ela foi estuprada. Né? Aconteceu com várias outras, mas é assim, ela precisava ser humilhada, a visão do dono da fazenda, do engenho, né, fez com que ela entregou aos piores homens que ele tinha, né, para que ela fosse estuprada, né, e mais à frente ela liderou um grupo de escravos e destruíram a Casa Grande. Conseguiu fugir para o Quilombo, né, e lá ela deu à luz aos 3 filhos, Gangazumba, Gangazona e Sabina, né, que depois foi mãe de Zumbi dos Palmares. Isso se deu que pela
cronologia em torno de 1603, 607, por aí. Mestre, me diga uma coisa, quantos quilombos tinha na região? Como é que era essa estruturação? Eram no, assim, o Quilombo dos Palmares, ele tinha uma organização de um reinado, né, uma organização de uma monarquia, né, e que ficou chamado de Angola Janga, né, que era a Nova Angola, a pequena Angola, né, então eles se chamavam assim. É tanto que lá naquele dia que nós fomos, a gente foi num dia especial, que foi exatamente a noite que o Quilombo foi destruído. Por Dia 2 isso de tem fevereiro. aquela vigília, né, que é o 6 de fevereiro, a madrugada do 5 para o 6 de fevereiro. Peraí que eu perdi o raciocínio, fui comentado. Não. Quantos quilombos tinham? Aí, o Quilombo dos Palmares, né, ele era uma federação, né, que no total eram 9. Os centros, né, os quilombos, cada um com sua liderança, né, eu tenho até anotado aqui os nomes, que chamavam de mucambos, né? Aí tem o Aqualtune, que é em homenagem a Aqualtune, o Andalactuxe, Sabupé, aliás, Sabupiré, o Dambrabanga, o Dambranga, vai encontrar esses dois nomes, assim como o Sabrupiré, também vai encontrar aqui também como Sabrupirá, vai ter algumas pessoas chamando assim. Ossanga, Cerca Real dos Macacos, que é o Quilombo dos Palmares, que é o centro de tudo, onde tem a organização de todos os quilombos. Zumbi, Amaro e Tabocas. Esses eram os 9 quilombos que faziam o Quilombo dos Palmares. O detalhe que ia lá de Pernambuco, da região de Siriaém, até Penedo, que é a fronteira lá na região de São Francisco, do Baixo São Francisco, né? Um lado é Alagoas, o outro lado é Sergipe. Muito legal. Mestre, tem uma pergunta aqui do camarada Rochinol, ele é contramestre, que também vai fazer uma live conosco contando histórias. Ele é um historiador, alguém que estuda bastante, que tem muito material, e ele faz uma pergunta assim, se o senhor conhece uma fonte que cita Dandara antes do livro do Délcio Freitas? Não. Uma fonte que... tem um grupo de meninas da Universidade Federal de Alagoas que publicou o Dicionário Mulheres de Alagoas, ontem e hoje, né, que é Rose Silva, né, que foi publicado pela ADUFAL em 2007, né, que ela tem um estudo detalhado sobre as mulheres do Quilombo dos Palmares. Então, essa é uma das boas referências, né? Então, assim, tem alguns outros estudos, alguns mais românticos. Eu tenho até um interessante aqui, só para mostrar, que é um romance, né, baseado no Quilombo dos Palmares, né? O Tigre dos Palmares. O Tigre dos Palmares. Isso é um romance, né? Tá meio velhinho, meio acabado, mas que tem também algumas referências. O autor é Adalberon Cavalcante Lins, né? Que tem algumas boas referências. Mas vamos lembrar que isso aqui, baseado em alguns encontros, em conversas e de pesquisas que ele teve, né? Ele fez esse romance. Mas não é uma fonte segura. Mestre, outra coisa, fale um pouquinho mais, além de Aqualtune, da mãe de Zumbi, que é a Aquatirene.
qual outras lideranças femininas tinham nesses quilombos? Mestre, assim, não é muito tão citado assim essa questão das lideranças femininas, né? Uma das principais, porque era a mais antiga, virou a grande matriarca do Quilombo dos Palmares, foi a Qualtune, que foi ela era a grande conselheira e a grande mãe dentro do Quilombo, né? Então, assim, ela era muito ouvida, né? Assim, houve outras mulheres, né, inclusive indígena, branca, como cita Décio Freitas, Ana de Ferro, Nana, né, que foram mulheres de Gangazumba, mas assim, eu não me aprofundei, confesso ao senhor, que parece até uma coisa machista, mas não tive a intenção, né, não me aprofundei muito nessa questão feminina, né, com exceção da Aqualtune. Até pensei nisso hoje, sabe, eu podia me aprofundar, sabia que ia sair, né, algumas perguntas nesse sentido, e eu terminei não me aprofundando muito, até pensei, vou dar uma lida, uma pesquisada nessa questão para ter mais informação. Mas confesso ao senhor que não me aprofundei. E não foi por machismo, foi por distração mesmo, por estar mais apaixonado na história do Quilombo do que na questão de gênero. Por que eu falo isso, mestre? Porque nós temos uma grande presença de mulheres que acompanham nossas lives. E essas perguntas, porque elas, na verdade, nós precisamos de pessoas para se espelhar, né? Que sejam significativas na história, além dos homens, porque só temos homens significativos, e onde é que estavam as mulheres que também foram significativas? Então essas perguntas são muito recorrentes, por isso que eu perguntei, mas sem problema nenhum. Uma outra questão que eu acho que eu gostaria de saber, que é aquela história sobre Zumbi ter matado Gangazumba porque não concordava com algumas das suas posturas. O que o senhor tem para nos contar sobre isso, mestre? Olha, eu acho que assim, do acordo, quando o Gangazumba fez o acordo com o governo de Pernambuco, né? Na verdade, ele foi forçado a assinar esse acordo, né? Porque antes ele sofreu uma grande derrota. O Quilombo teve uma baixa grande, né? E com essa baixa, o Gangazumba foi praticamente obrigado a fazer uma carta, que possivelmente quem fez essa carta foi a Ana de Ferro, né? E fez uma trégua com o governo de Pernambuco e depois, né, assinou esse tratado aceitando ir para o Vale do Cucaú, que era uma região, acho que é importante a gente, antes de chegar a essa questão da morte de Gangazumba, a gente lembrar disso, que era uma região arenosa, terra infértil, né? E Gangazumba foi a pessoa que liderou o Quilombo dos Palmares por mais tempo, né? Então, assim, ele passou o apogeu, as melhores épocas do Quilombo dos Palmares foi exatamente, né, no governo de Gangazumba, né? E ele, pensando em seu povo, aceitou esse acordo, né, e foi para o Vale do Cucaú, numa terra infértil, né, onde não conseguia nada. E o principal item do acordo feito era que os nascidos em Palmares seriam libertos, mas os escravos fugidos, né, teria que ser entregue. Essa era a grande questão, e Zumbi foi contra, né? Zumbi, sendo o capitão mor do Quilombo, o senhor da guerra, né, eu creio que ele não levaria tanto tempo para matar Gangazumba, ou para mandar matar, já que Gangazumba morreu envenenado, né? Eu prefiro acreditar, e é uma questão minha, né, mas as pessoas também, principalmente os remanescentes do Quilombo, quando eu falo em remanescentes, aqui em Alagoas tem 69 comunidades quilombola. 69. E justamente nesse trecho entre Palmares, entre a fronteira de Pernambuco, né, até
até a região de Penedo. Então, são 69 quilombos, né? Mestre, Comunidades quilombolas. todos reconhecidos pela... Não, não. Não tem um reconhecimento oficial pelo seguinte, existe uma guerra muito grande, as terras são... Tem os donos de terra que não aceitam aquela comunidade ali, que são políticos. Eu posso usar como exemplo a própria Serra da Barriga. Quando a gente passa, é até perigoso falar isso, mas eles sabem. Quando a gente passa para subir a serra, antes de começar a subir a serra, a gente passa, do lado direito tem uma fazenda, uma casa grande, uma fazenda. Aquela casa é a casa de um ex-governador do estado, né? E que tem um domínio da região, um forte domínio da região. E existe uma resistência, né, desse pessoal, que aí não é só nesse caso, são em vários outros casos, né, eles não aceitam bem. Então tem uma questão política muito forte, né, por trás disso. Só o Muquem, né, que é embaixo, né, na base, no pé da Serra da Barriga, que é uma comunidade quilombola, que é reconhecida pelo governo. Já é reconhecida pelo governo federal, Ministério da Cultura, Ministério... Palmares não é? Não, lá em cima, o quilombo, essa comunidade é a comunidade remanescente. Mas assim, Palmares tá. O quilombo dos Palmares, inclusive tombado como patrimônio cultural e artístico brasileiro, e agora, mais recente, né, é patrimônio do Mercosul. Esse aqui é o documento né, do Mercosul, que reconhece o Quilombo dos Palmares como a Serra da Barriga, verdade, né, a Serra da Barriga como patrimônio do Mercosul. Mas as demais comunidades, existe uma luta forte para esse reconhecimento, né, tradições, com toda a situação que tem dentro dos quilombos. A gente até lamenta que se perde alguma coisa com a influência religiosa também, né? Quando eu falo influência religiosa, né, não estou querendo ser tendencioso, mas quando chega às igrejas protestantes, né, eles demoniza essa questão cultural do negro, e eles perdem muito disso porque eles deixam de sentir aquilo que ele tinha, que ele tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Muquem, que é essa comunidade remanescente do Quilombo dos Palmares, que é reconhecida pelo governo, né, a comunidade quilombola é reconhecida, que vive do artesanato, da cultura, mas o número de evangélicos é tão grande que o pessoal termina, e não é questão por ser evangélico, talvez seja o pensamento, né, de alguns líderes religiosos. Meu problema não é com o evangélico, não. É com a cabeça de alguns líderes religiosos que demonizam essa questão cultural do negro, que poderia aproveitar e somar né, na sua igreja, nos seus trabalhos, né? Então, assim, se perde muito, e o pessoal fica preso apenas à questão do artesanato, né? Mas a questão cultural, né, costumes, termina se perdendo porque são demonizados mesmo, que é coisa do negro, coisa do preto, aquela que é coisa do demônio, né? E tem até algumas coisas engraçadas, né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é evangélica, mas ela não deixa de ir lá no terreiro escondida e fazer as suas oferendas para os seus orixás, né? Mas porque ela tem medo, né, de ser chamada a atenção lá na igreja ou na comunidade. Então isso não acontece somente nas comunidades quilombolas, não. Eu visito algumas tribos, né, e uma das últimas visitas que eu fiz, eu contei 11 igrejas evangélicas dentro de um território indígena. 11! Né, para ter uma ideia de como essa coisa é forte. Né, e não estou criticando, não. Acho que todo mundo, independente
do que ele seja, da sua questão étnica, racial, religiosa, opção sexual, seja lá o que for. Acho que todo mundo tem o seu direito de escolher que você quer, em que você quer crer. Né? Mas tem deixado as coisas se perder. Então, o índio evangélico não dança toré. O quilombola evangélico não pode, não aceita determinadas coisas que é de costume as questões culturais. Por exemplo, o coco, né? Como é o samba, samba de roda, samba lá na Bahia, como é o jongo, como é o tambor de crioula. Aqui, né, em Alagoas, o forte é o coco, que tem praticamente a mesma batida do samba. Porque assim, o coco tem várias variantes. Aí tem coco de trupé, tem o coco de pagode, tem o coco de embolada, né? E tudo isso tem sua base no samba, na batida do samba. Se bem que muitos aqui é tocado no pandeiro, né, e o tambor, mas a grande maioria é tocada no pandeiro. Mas assim, termina se perdendo essa questão, né, dessas comunidades, né, por conta de alguma influência religiosa. E poderia ser não só evangélico, poderia ser da Umbanda, do Candomblé, do católico, do que tem também do católico, né, por conta, né, dessa situação que eu acho que é meio esdrúxula. Mestre, uma pergunta aqui que eu acho interessante é que se está acontecendo a subida na Serra da Barriga agora nesse período. Olha, a Serra da Barriga, ela tem uma organização, porque a Serra da Barriga é um parque, agora é Parque Memorial Quilombo dos Palmares, né? Tem uma administração, tem tudo. Então, assim, de um tempo para cá, os movimentos passou a incentivar, né, o turismo. Então, assim, tem uma presença boa de turismo, a subida é liberada de todos os dias, né, de 8 da manhã, se não estou enganado, até às 5 da tarde. O que está tendo um impedimento agora, pela Fundação Cultural Palmares, é as atividades. Quantas atividades? Né? Lá em cima, na Serra, precisa de autorização de lá de Brasília, porque existe um escritório da Fundação Cultural Palmares aqui em Alagoas, né? Assim como tem um escritório na Bahia, né? Tem alguns estados que têm escritórios da Fundação Cultural Palmares, inclusive o primeiro gerente desse escritório cultural, da Fundação Cultural Palmares foi o Mestre Cláudio, né? Que é o meu avô de capoeira. O Mestre Cláudio foi o primeiro, que é berimbau de ouro também, o primeiro berimbau de ouro de Alagoas. Ele foi o primeiro gerente da Fundação Cultural Palmares, do escritório da Fundação Cultural Palmares, aqui em Alagoas, né, quando foi inaugurado. Então, assim, mas assim, para eventos, para visitação, não. Por exemplo, lá naquela noite do dia 6, tinha aquela atividade, se bem que a atividade aconteceu na parte, né, onde nós estávamos ali, não é local tombado. O projeto de tombamento da Serra da Barriga, deixa eu ver para vocês terem uma ideia. Essa parte verde, onde está meu dedo, tá vendo? Toda essa parte verde era a região ali da Serra da Barriga, do Cerca Real dos Macacos, né? Então, seria a região que inicialmente seria tombada. Mas, por questões políticas e questões de terra, uma série de coisas, a parte tombada é apenas esse vermelhinho aqui em cima. Deixa eu botar aqui. Ó. Dá para ver. Apenas o vermelhinho no centro, né? Para ter uma ideia. Mestre Cláudio participou não só Mestre Cláudio, um grupo bom de companheiros de luta, que é Elcias, que é um historiador, Elcias, professor Zezito, Wanda, professora Ângela, são pessoas que são militantes do movimento negro, que já
muito antes que eu, né? Eu conheci essas pessoas ainda menino, e essas pessoas, através da Secretaria de Estado, né, a secretária na época, né, encabeçaram essa briga para que, antes da Serra da Barriga ser tombada como patrimônio histórico nacional, né, e nesse tombamento terminou ficando ali várias pessoas. Mestre Cláudio foi posto para correr, né, quando foi, né, foi visitar a região, a área que seria tombada, né, o cara, às pressas, homem forte de um determinado político da região, né, às pressas construiu uma casa, porque precisava ocupar ali aquele espaço, né, para que não perdesse, dizendo que morava ali, que tinha pessoas morando ali, empurrou, arranjou uns gados e botou lá na região, né, para que a região não fosse... Então, assim, são pessoas que brigaram por esse tombamento, pessoas que brigaram para que a Serra da Barriga tivesse esse reconhecimento que tem hoje. Então, assim, não foram só pessoas aqui do Estado, mas foram pessoas, né, essas pessoas do Estado foi praticamente quem encabeçaram essa luta. Uma outra coisa, mestre, que gostaria de saber, é contar que a Zumbi não morre no quilômetro do macaco, né? Como é que é? Ele foge. Como é que acontece essa história? E uma outra coisa também, assim, ó, que é interessante, que o guia turístico que leva o pessoal lá na Serra é um contramestre de capoeira também, né? O guia turístico, pelo menos quando eu estive lá, um dos que era o guia turístico era um contramestre, que até jogou com nós lá no... Mano Gil. Gente boa. Aluno do mestre Lua, do grupo Candeias, aqui de Alagoas. Zumbi, de fato, não morreu, né? Zumbi foi sequestrado, a informação acho que é legal, porque esse Zumbi ele foi sequestrado, né, justamente em uma das execuções, né, feita contra Palmares, né, quando era criança, ainda bebê, ele foi sequestrado e levado para Porto Calvo, né? Então, assim, ele foi sequestrado em uma dessas tentativas de invasão do quilômetro Palmares, que foi uma das mais fortes, né, antes do acordo de Gangazumba e depois né, da derrubada de Palmares. Mas aí, peraí que eu fui dar a informação, eu estou com a cabeça meio... Não, é a questão aonde ele morre. Zumbi, sim, aí Zumbi, ele saiu no confronto, né, ele conseguiu sair, né? Tem quem diga que ele saiu ferido, né, e foi se esconder no quilombo. Deixa eu só dar uma pescada aqui, porque é uma quantidade grande de quilombos, eu termino fazendo uma confusão. Sabalangá, né? Quilombo Sabalangá, né? Era um mucambo, né? Sabalangá, que pertencia, né? Que pertencia a Dambrabanga, ou Dambranga, né? Justamente na região ali de Viçosa, que são terras que foi herdada por Domingos Jorge Velho depois da destruição do Quilombo dos Palmares. Então, que é interessante também uma visita lá, de vez em quando a gente faz isso, a gente leva o pessoal de capoeira, o Mestre Máximo teve lá, a gente levou algumas pessoas lá, que né, tem a gente chama hoje chamado de Serra Dois Irmãos, mas não tem uma serra. É um plano, e lá nessa região ainda existem duas comunidades quilombolas, que são as duas comunidades. Deixa eu ver aqui. Sabangá e Gorguba. Gorguba é justamente na região onde o Zumbi foi morto, onde tinha o sumidouro, né? Zumbi foi morto na região, ele estava escondido. Sumidouro é uma cachoeira, tem um rio, né? E nesse rio tem uma cachoeira. Essa queda d'água não se percebe, mas tem uma entrada, e Zumbi se escondia ali dentro, né? Então o Zumbi foi pego nessa região aí do Sumidouro, né? Em Gorguba, né? Que
hoje é conhecido como Serra Dois Irmãos, que é uma região que pertencia também ao Quilombo dos Palmares, né? E mais, Zumbi foi preso, só foi encontrado porque uma das pessoas de confiança de Zumbi, que me foge o nome agora, foi pego lá em Penedo, né? Aí, além da tortura, depois houve uma promessa, né, de ser recompensado, né? Mas tudo engano. Domingos Jorge Velho matou os dois, né? Zumbi foi salgado, levado para Recife, lá decapitado. Há quem conte que colocaram, inclusive, não sei, estou dizendo que há quem conte, né? É por isso que umas épocas atrás surgiu até uma história que Zumbi era gay e tal. Não sei se você chegou a ouvir isso. Ah, legal. né? Legal falar sobre isso, mestre. Mas aí que contam que também quando ele foi transportado com o pênis na boca. Tiraram o pênis dele, introduziram na boca dele e foi levado para Recife. Em Recife, a cabeça dele foi exposta em praça pública. Complicado. Mestre, uma outra coisa assim, que me chamou muita atenção no dia da nossa subida, assim, foi eu não vou lembrar o nome dela, mas eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar, que é a mãe que trabalha ali ao pé do Quilombo, que ela fez aquele trabalho lindíssimo. Eu não participo de nenhuma religião de matriz africana. Aquele dia fiquei encantado com um trabalho que ela fez e que, por acaso, acho que já conversei isso com o senhor, ela está começando o trabalho dela ali, quando ela está terminando o trabalho começa a chover, e aí muitas coisas a partir dessa chuva acontecem. Eu sei que tudo pode ser acaso, né, que não há problema nenhum no acaso, mas que, para mim, que sou um completo leigo, principalmente nas religiões de matriz africana, me chamou muita atenção, tanto a mim quanto a minha esposa e a meu filho. Nós estávamos os três subindo a Serra da Barriga. Então, eu gostaria que o senhor pudesse apresentar aquela senhora aqui, que faz os seus trabalhos ali, porque ela é muito conhecida até pelos artistas, né? Sim, sim. A Mãe Neide, a Mãe Neide do WESB, né? Que é o Centro Espírita União Santa Bárbara, Mãe Neide tem um trabalho fantástico, né? Tanto social como cultural, gastronômico. É interessante, inclusive, a gente ir lá um dia para a gente almoçar lá na. Não, maravilhoso. Mas teve o caldo aquele noturno. Poxa, aquele sopão lá que. Olha que aquele caldo foi forte, mestre, foi forte. A Mãe Neide, ela não faz muito tempo que está ali, ela, com alguns trabalhos, ela tem um trabalho muito bom, né? Dentro dessas questões culturais, sociais, tem uma filha artista, né? E ela desenvolve esse trabalho lá na Serra da Barriga, justamente pensando nessa questão da valorização. Aquela região ali, onde tem o terreiro da Mãe Neide, não é tombado, viu? Não é aquela, né, acima dali que é a parte que é patrimônio nacional e agora do Mercosul, né? Mas a Mãe Neide é uma pessoa fora de série, né? Que esse trabalho dela tem ajudado muito a fortalecer essa questão da Serra da Barriga, inclusive com trabalhos turísticos, conseguiu colocar dentro das empresas de turismo local, né, a visita à Serra da Barriga, isso é importante, ainda mais agora que, né, eu, de certa forma, tenho algumas ressalvas com a pavimentação da subida à serra. Eu acho que se perde algumas coisas, ou muitas coisas, mas, né, também facilita muito essa questão do turismo, né, porque, assim, no verão é uma poeira louca, é difícil de subir mesmo, que junto à quintura e a poeira, aquela terra vermelha, aquele barro vermelho, então fica muito difícil a subida. Mas ela tem, de fato, feito um trabalho, dado uma contribuição sem tamanho para que
a Serra da Barriga continue sendo visitada, que inclusive essa questão de pegar pessoas, como o próprio Mano Gil, ela foi lá, buscou o Mano Gil para trabalhar, que é o menino da capoeira, o grupo Candeias, que tem feito esse trabalho lá, muito bom, e ele tem feito, e, assim, que ajudou muito a ele a divulgar o trabalho dele, vender os instrumentos que ele confecciona, ele faz berimbau, cachixi, né? Então, ele tem feito um trabalho orientado por Mãe Neide, que tem sido fenomenal. Show. Não, e o lugar lá é bastante, como é que eu vou dizer? É muito... A energia é muito grande lá, né? Para quem acredita nisso, para quem, né? A gente teve a chance de jogar capoeira naquele alpendre, não sei se é um alpendre, é um lugar coberto que ela fez ali, que ela nos proporcionou, e ela sempre junto com nós, sendo muito atenciosa, carinhosa, nos ofereceu o caldo depois, aquele caldo noturno lá, que nos deixou bem para poder fazer a volta, porque eu assim como o mestre Leto, nós estávamos em Maceió, né? E para chegar até lá, dá umas 2 horas, né, mestre? 2 horas e pouca? É mais ou menos isso. Menos de 2 horas, uma hora e meia, no máximo, dependendo da velocidade. Como a gente foi à noite, teve que ir mais devagar. Nós voltamos de lá, era mais, eu acho que era 1 hora da manhã, 2 horas, por aí. Então, aquele caldo foi providencial. E eu queria... eu queria um pouquinho que o senhor falasse, acho que o Contramestre Fly tem uma pergunta aí, por favor, Contramestre Fly. Não, só voltando um pouquinho na questão senão daqui a pouco vão avançar demais a conversa, nós não vamos pegar essa parte. Uma pergunta que é corriqueira de todo mundo, mestre Leto. A questão da capoeira, naquela época ali em 1600 e pouco, ali 1630, que é o ano, no caso assim, que é forte Palmares. Tem algum relato, algum documento, alguma coisa que realmente confirme que exista capoeira naquela época ou que Zumbi foi capoeirista? Só um pouquinho, mestre Leto. Só um pouquinho. Essa pergunta é dele, tá? Essa pergunta é ele que quer saber. Não, mas aí essa pergunta é bem recorrente, mestre. Seguinte, ó, não existe nada que comprove que a capoeira estava no Quilombo dos Palmares. A gente encontra alguns historiadores que dizem que era impossível o Zumbi jogar capoeira porque era coxo. Eu discordo, coxo porque ele mancava, puxava de uma perna, ferido em alguns combates. Eu discordo e desafio. Tem um mestre de capoeira aqui em Alagoas, mestre Perna, aluno do mestre Diamante, que é para-atleta, velocista e mestre de capoeira. Primeiro eu digo que é mestre de capoeira. Primeiro ele foi mestre de capoeira, depois ele passou a ser atleta e velocista. E eu desafio a qualquer um a segurar uma lapada com aquela perna dele. Então, assim, independente de ter algum problema, se Zumbi tivesse sido capoeira, se bem que no livro do Décio Freitas, aí eu vou comentar uma coisa que não gostam que eu comente, mas aí tem a pessoa que fez toda a pesquisa para o levantamento, para que o Décio Freitas fizesse o seu livro, ela acredita que não. A gente conversando, e por sorte ela é minha sogra. Aqui pra gente, viu? Ela não gosta que diga, ela não gosta. Mas aí eu vou lá, eu sempre estou lá sugando, imagine. E ela acredita que não existia. Mas aí, mestre Cláudio, no livro do Décio Freitas, o que escreveu, o que publicou o livro da pesquisa feita por ela, pela professora Neuza Garcia, ele fala que os negros no Quilombo dos Palmares eram ágeis numa luta, eram ágeis numa luta de pernadas e cabeçadas.
Então, assim, é uma linguagem do escritor contra a linguagem da historiadora, da pesquisadora. Então, eu também fico na dúvida. Eu prefiro acreditar, aí vai ser uma opinião particular, que tenha capoeira, né? Mas não tem nada que comprove que existe capoeira. E olha que eu pesquiso muito isso, né? Eu fuço tudo. Mestre Cláudio, né? Que até eu faço uma provocação que entreviste Mestre Cláudio com relação a isso, porque ele tem uma pesquisa voltada para isso, que ele precisa, que ele me passa, que é o Mestre Cláudio é meu avô de capoeira, é mestre do meu mestre, que o que ele não teve ainda foi dinheiro para buscar um documento que ele soube que está na Holanda, nessas questões de invasão e tal, e que nesse documento, segundo ele, tem fortes indícios de capoeira na Serra da Barriga. Só uma coisinha, mestre. Agora, falou na Holanda, o Fly não é da... Fly, preciso do Fly, para a questão... Assim, Fly, o Rouxinol não é da Holanda? Sim, da Holanda. Ó, nós temos um pesquisador que até fez uma pergunta aqui, que é da Holanda, e de repente, se esse documento está lá, a gente pode acessar com ele. É só saber os detalhes do documento, aonde estaria, que eu tenho certeza que contramestre Rouxinol, se eu não estou enganado com as informações que tem do contramestre, e eu vou citar isso na live que a gente vai fazer, e aí já lhe convido, mestre Leto, quando é que é a live do contramestre Rouxinol? No sábado... Agora? Sábado agora, isso. Sábado de noite, às... 20 horas, né? Deixa eu só me lembrar aqui, porque o horário dele é um horário diferenciado. Deixa eu só lembrar aqui. Mas bem, pode terminar o seu raciocínio aí, mestre, enquanto eu procuro aqui. Tá. E como ele é um pesquisador da Holanda, de repente ele pode nos conseguir esse documento. E aí eu gostaria, mestre Leto, que o senhor tivesse, e até avisasse para o mestre Cláudio, para a gente poder fazer essa ponte. De repente, quem sabe a gente pega esse documento na mão. Né? Contra o mestre Fly, tinha alguma... antes aqui, ó, o mestre Orca tá presente aí com nós também, assistindo lá. Meu irmãozão. Forte abraço, mestre. É outro. Eu não gosto dele. Vou dizer aqui na frente de todo mundo que eu não gosto do mestre Orca. Ele não é boa pessoa. Tá, mas Fly, sábado às 19 horas. 19 horas, ó, com o contramestre Rouxinol. Então, eu acho que é uma boa hora. Eu vou citar isso com ele também. Fly, tinha uma pergunta? Levantou a mão? Não, pergunta não, eu tenho complementos. Eu já vi que você começou a dar risada, porque o mestre Dunga dá risada porque eu digo que eu não vou perguntar, e eu acabo perguntando, não adianta. Mestre, é que é assim, ó, eu gosto muito de tocar nesse assunto e eu debato muito isso com o mestre Dunga, a respeito do seguinte: eu também sabia sobre essa pesquisa que o senhor falou sobre zumbi secoche e tudo mais, porque eu ouvi pela primeira vez, foi num registro que o Tenente Esdras, finado Tenente Esdras, escreveu numa coluna que ele tinha na revista Capoeira, se eu não me engano, em 2008, 2009, já isso, né? Que eram pesquisas que ele tinha ido atrás e tudo, inclusive ele colocou essa pesquisa dele na revista também. E outra, fazendo algumas pesquisas, que eu sou um pequeno... Como é que eu vou lhe dizer a propaganda do mestre Dunga? Eu sou apenas um pequeno curioso ainda, né? Eu não saí para fazer pesquisas a fundo. Mas algumas coisas que eu estudei, que eu fui atrás, nós temos relatos de capoeira recém no século XVIII, a partir de 1700, 1730. Inclusive, não só de capoeira, como da própria palavra capoeira aparecer na língua portuguesa e em registros de jornais e tudo mais, nós temos apenas no século XVIII.
Então, por isso que eu perguntei para o senhor se o senhor sabe de alguma coisa ou tem algum registro, algum documento a respeito disso. Não, não. Por isso, é justamente isso. Eu também tinha essa curiosidade, né? Mas aí no meu pensamento, né, eu digo, infelizmente, não tem nada que comprove até hoje que existia capoeira no Quilombo dos Palmares. Mestre, nós temos uma questão que a gente conversa aqui, que é uma questão muito mais do que se entende por capoeira. Se capoeira é processo de libertação, né, é um instrumento de libertação, então o que foi feito no período do Quilombo, que era a libertação dos escravos, provavelmente ela se enquadre dentro dessa ideia, da ideia. Sim, sim. Né? Se é processo de libertação, dentro do Quilombo teve capoeira porque foi processo. Aí, ó, o Claro. Fly, agora não deixa. Contra Fly, vai lá. Agora você aguçou o monstro, mestre Dunga. Dentro dessa pergunta do mestre Dunga, mestre Leto, eu gostaria de saber a sua opinião, né? Própria sua mesmo. O senhor crê que Ganga Zumba foi muito mais presente nessa luta pela libertação, pela igualdade e tudo mais, por tudo, dos negros, ou Zumbi foi muito mais que Ganga Zumba? Olha, eu acredito que Ganga Zumba foi muito mais. Até pelo tempo que ele passou como o líder do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares chegou ao seu momento máximo, né, ao seu auge, justamente no governo de Ganga Zumba, né, e se aproveitando do momento das guerras, né, quando os portugueses estavam lutando contra os holandeses, né, e nessa região também teve franceses e espanhóis, né, eles se aproveitaram. Tem uma ideia, durante esse período de guerra, né, com os holandeses, porque os holandeses chegaram a cercar a Olinda, né, e eles teve uma fuga de uma média, historiadores, né, faz uma média de 5 mil escravos. Né. O Quilombo dos Palmares, a cerca real dos macacos, chegou a ter 6 mil habitantes. No geral, né, mais de 20 mil habitantes em todo o Quilombo dos Palmares. Né. E só na cerca real dos macacos, né, eram 6 mil. Para ter uma ideia, Recife tinha 8 mil na mesma época. Para ter uma ideia de como a coisa cresceu. E isso era na época de Ganga Zumba. Uma outra coisa aqui, ó, que aí um camarada amigo meu aqui da região também, que ele não gosta de ser chamado de mestre, e já virou costume a gente chamar ele de mestre, porque ele não gosta de ser chamado de mestre. Então é um costume que nós temos aqui. Não gostou de ser chamado de mestre, vai ser chamado de mestre. Até porque tem uma história. Gosta do apelido aí que o apelido pega, né, mestre? Exato. Se ele não é mestre, o nome vai ficar mestre do apelido. Que é o Cabeleira, ele pergunta assim, acho que nós não tocamos nesse assunto, que é qual é o registro mais antigo que se tem notícias do zumbi, de zumbi. Qual é o registro mais antigo? Em qual livro ele estaria escrito? Como é? Mestre, eu não vou saber precisar o senhor agora, né? Confesso ao senhor que, talvez até por bairrismo, né, pela ligação familiar e tudo, né, eu fico muito com o livro do Décio Freitas, mesmo sabendo que tem vários outros. Eu tenho várias referências aqui, né, que posso até mostrar, né, mas eu não sei bibliograficamente dizer ao senhor qual. A gente sabe que
eu não lembro agora escrito por quem. Zumbi nasceu, se eu não estou enganado, 1600, 1600. Deixa eu ver aqui, eu até anotei isso. 1600, acredita-se, né, que Zumbi nasceu em 1655, né, e que no mesmo ano, né, ainda foi sequestrado quando criança, né. Então, assim, se fala de Zumbi, inclusive no dossiê de tombamento da capoeira da Serra da Barriga enquanto patrimônio material do Mercosul, material cultural e material do Mercosul, né? Também tem lá esse registro nessa data. Então, assim, se fala-se de Zumbi no nascimento por conta inclusive que foi a data de uma importante tentativa de invasão no Quilombo dos Palmares, né? Onde mais de 200 negros foram sequestrados, né, levados para Porto Calvo, e Zumbi foi um deles que foi entregue lá na igreja. Entregue ou comprado, vai encontrar várias linhagens de pensamento. Mestre, uma outra coisa, eu acho que nós já respondemos essa questão, mas como é um cara da minha linhagem também de capoeira de Brasília, que é o contramestre Ligeirinho, eu vou refazer a pergunta para ele poder se sentir contemplado, né? A gente também tem que dar uma atenção aos nossos, né, mestre? Só um pouquinho que eu vou puxar aqui a pergunta dele. A questão do acordo, que o senhor já comentou, do acordo que Ganga Zumba teria feito a respeito dos que nasciam no Quilombo ficavam lá, mas quem era fugido. Fale um pouquinho mais sobre esse acordo de novo e a questão que eu acho que nós não chegamos a terminar. Olha, vamos ver. O acordo feito por Ganga Zumba para que somente os nascidos em Palmares tivessem liberdade. Os não nascidos não teriam. E esse seria o motivo porque ele teria sido envenenado. Por quem não se sabe. Fale um pouquinho de novo sobre esse assunto, mestre. Bem, isso se deu depois inclusive, uma tentativa de invasão do Quilombo dos Palmares, né, por holandeses, né? Os holandeses também tentaram. Então, esse acordo se deu em 1678, né? Primeiro, Ganga Zumba mandou uma carta escrita por Ana de Ferro pedindo trégua, né, a Pedro de Almeida, né, que era o governador da época, né? Mandou a carta, aí houve a negociação, e Ganga Zumba aceitou essa negociação, né, pensando na baixa que tiveram, que foi essa expedição, né, a expedição foi em 1676 houve a expedição, né, liderada por Fernão Carrilho, né? Nessa expedição foi que forçou Ganga Zumba a fazer essa carta pedindo trégua, e em seguida, né, o então governador do Pernambuco, Pedro de Almeida, fez a proposta que Ganga Zumba aceitou, né, e foi quando mudou para o Vale do Cucaú, né, e lá morreu. A morte dele se deu no mesmo ano que ele fez, 2 anos após ele ter feito o acordo. Aí, como eu tinha dito antes, sendo o Zumbi o guerreiro que ele era, o capitão mor do Quilombo dos Palmares, o senhor da guerra, eu não creio que ele esperaria 2 anos para envenenar Ganga Zumba, seu tio. Entendeu? Então, que tem também essa questão familiar, se bem que nas questões dos impérios tem muito isso de filho matar pai para assumir o poder, que não era o interesse exatamente do poder que Zumbi tinha, né, e sim
da preservação do quilombo. Dentro disso, mestre, eu até aproveito para comentar o seguinte, né, com esse pensamento, tanto de Zumbi quanto de Gangazumba, é que eu não acredito que também Zumbi ou Quilombo dos Palmares tinham escravos. A gente vê muito esse debate, né, porque eles escravizavam, pegavam o escravo, né, nas fazendas, nas instâncias, né, e escravizava no Quilombo dos Palmares. Eu não acredito nisso, até porque é o seguinte, como era um reinado muito bem organizado, né, com pena de morte, inclusive, lá tinha pena de morte, né, e muitas vezes as pessoas, os escravizados, chegavam em Palmares achando que estava livre do trabalho escravo, né, e ia ficar lá de boa, sem fazer nada, e não era. Como era, ele tinha que estar lá, se ele estava lá, ele tinha que produzir. Ou ele ia para a agricultura, ou ele ia ser guerreiro. Se fosse um idoso, ele ia trabalhar educando os mais jovens, preparando os mais jovens. Então, assim, eu acho, dentro daquele pensamento, mestre, né, do quilombo e a libertação, né, a capoeira, a luta de liberdade, eu não consigo acreditar, eu estou falando de mim, e grande parte das pessoas com que eu conheço, quem eu converso, não acredita que tinha escravos. Agora, tinha sim, pena de morte. Por quê? Existia um cuidado muito grande também, né, quanto o cara não se adaptar, sair, ser capturado e entregar a principal passagem que eles tinham, né, porque assim, não é os quilombos, né, todos os mucambos, eles eram cercados de uma cerca mais de 5 metros de altura de tronco, por trás, não era uma só cerca, era 4, 5 cercas, e atrás de cada cerca, os buracos com estacas cobertos de folha. Então, assim, tinha uma estratégia muito grande. Então, para dificultar justamente essas invasões. E as saídas e entradas eram poucas. Já pensou alguém sair, ser capturado, ou até mesmo em troca de dinheiro ou de liberdade, né, mostrar o caminho. Então, assim, a pena de morte existia para os traidores, para estupradores, entendeu? Para quem cometia os delitos, o que era considerado delito lá na região. Então, e as mortes eram mortes cruéis, lanças, né? A ponto de chegar o seguinte, ó, você tem 2 opções para morrer. Ou você vai morrer de lança, ou você se joga aqui no penhasco, entendeu? Então, eu não acredito muito nessa questão dos escravos, né, no Quilombo dos Palmares, por conta dessa organização. E não havia, de fato, tempo de estar cuidando de escravos. Entendeu? Não existia tempo. Não foram só as tentativas de invasões, de recuperar escravos, não foi só do governo, né? Não foi só do Império, do governo de Pernambuco, né? Foi também de fazendeiros, tinha vários fazendeiros da região, né, que tinham escravos fugidos, né, e que queria recuperar esses escravos, que foi dinheiro investido ali. Então, não foi somente o governo, as tentativas de invasão não foram só as oficiais, né, foram também organizadas para fazer. Tanto que, na destruição do Quilombo, né, o Quilombo foi cercado por 3 grupos armados de canhões fornecidos pelo governo português, né, pelo Império, e eles foram atacados de todos os lados. Né? Então, assim, e um era exatamente fazendeiro da região, entendeu? A região, um dos fazendeiros, junto com o Domingos Jorge Velho, né, eu digo até o nome dele, Bernardo Vieira de Melo, um dos bandeirantes da região, e André Furtado de Mendonça,
né? Se eu não estou enganado, o Bernardo Vieira de Mello, se eu não estou enganado, era justamente o fazendeiro da região, Melo. Mestre, me diga uma coisa. Assim, ó, na verdade, estão surgindo diversas questões aqui, ó. Mas como o seu assunto está fluindo, a gente não está perguntando mais tão assim, ó. Então, eu vou fazer algumas. Tem uma pergunta que eu achei interessante, que eu já ouvi. Se o nome zumbi era de uma pessoa ou de um cargo? E aí poderia ter mais pessoas nesse. Isso é mais um elemento de pesquisa, mestre. Porque assim, sabe que zumbi é renascido, né, o que voltou, o que veio dos mortos, que ele foi dado como morto. O zumbi foi dado como morto porque ele foi raptado ainda criança, né, e eles não sabiam de onde é. Gangazumba era. Quando é tanto que assim, conta-se que zumbi conseguiu subir a serra da barriga, né, chegou em Palmares, pelo lado contrário, pelo lado que era impossível chegar, e ele escalou, muito jovem ainda, ele conseguiu escalar. E lá foi reconhecido, tem uma crença muito da questão sanguínea. Um exemplo foi com essa questão sanguínea, né? Aí é mais uma coisa da oratória que conta quando a Cotirene estava grávida ainda de Gangazumba, né? Ela chegou a ouvir os tambores de Palmares antes da destruição da Casa Grande, né, lá do engenho, né? Ela chegou a ouvir os tambores de Palmares, né? E a criança no seu ventre, né, que estava, segundo se conta, a barriga já aparecia, acredita-se que em torno de 6 meses de idade, de gestação, né? A criança estremeceu na barriga dela e seu sangue ferveu. Mas isso é contado, isso não está, né, em nenhuma literatura. Não tá, né? Mas existia isso. Assim como na hora da chuva, que o senhor sentiu acontecimentos diferentes. Entendeu? Então, existe muito esse tipo de coisa ainda ali na região. Só para citar como exemplo, o pessoal ali da região do Muquem, que são os remanescentes, né, do Quilombo dos Palmares, que é a comunidade quilombola, chama-se Muquem. E a gente conversando, a gente fazia antes, eu, mestre Girafa, mestre Carlos, mestre Carlinhos, um grupo de pessoas, a gente fazia no 20 de novembro, a gente fazia a vigília do berimbau, lá no Muquem, e a gente conversava com os mais antigos, fazia essa vigília do berimbau, justamente para ter essa conversa, e alguns antigos falavam que ainda ouvia os tambores do quilombo. Isso foi falado lá no dia, mestre. Aham. E mais, não só falava, e na noite da destruição do quilombo, eles escutavam gritos e gemidos. E em dias esporádicos, também sentia isso. Os gritos e gemidos, vozes, vindo de lá do quilombo, e eles estão embaixo. Tá? Eles estão no pé da serra, lá embaixo. Né? Mas eles ouviam lá os gritos, gemidos e tambores. Mestre, não sei, Flávio, tem alguma coisa a perguntar aí? Senão eu vou fazer mais uma aqui. Eu tenho que a. Fala. Não, termina o não seu tem, raciocínio aí, mestre. Não, eu vou. Uma das perguntas que eu vou fazer, eu não acredito nisso, mas eu quero saber a sua opinião. A gente ouve muito que o pessoal deixava ebós, acho que é o nome ebó, né, junto com velas nos caminhos para os negros poderem saber para onde seguir. A comida era para o pessoal poder se alimentar, a cachaça para poder suportar os dias frios e as velas para iluminar o caminho. Aí é achismo puro. Acho que não é verdade, mas rolou durante um tempo esse assunto aí nas redes sociais. Conhece dessa história? Conheço.
né? E pelo fato de ser de religião de matriz africana, né? Eu sou ogã de candomblé, e de uma casa onde a sacerdotisa é uma das mais antigas, a mais antiga sacerdotisa aqui do estado de Alagoas, né, que tem uma ramificação forte do candomblé Jeje lá da Bahia, tal, tem toda uma situação, e ela preza muito por isso, pelo conhecimento. Não necessariamente seria deixado para os escravos fugidos comerem. Mas eu creio que serviu muito para isso. Pelo fato do seguinte, ó, a gente, em uma celebração, nós fazemos as oferendas que não precisa ser necessariamente o ebó, né? Tem a parte que é retirada para o orixá, né? Mas aquela parte ela é feita com uma quantidade daquilo que foi retirado ficou uma quantidade ainda muito maior que come os presentes, que é distribuído na comunidade, né? Porque assim, a parte dele, quando o orixá já recebeu, vai deixar na natureza porque o orixá é uma representação da natureza, né? Independente de qual for o orixá, cada um tem uma representação de uma força da natureza. Então, né, mas que acredito que tenha servido, sim, para que negros fugidos se alimentassem. Eu acredito que foi utilizado. Até porque é o seguinte, aí é uma coisa engraçada que eu vou contar, né, e que eu fiz muito. Eu, ainda menino, eu estudava na escola no bairro vizinho, minha mãe me dava o dinheiro da passagem, eu ia a pé, que era para segurar o dinheiro, e o bairro que eu moro tem 2 cemitérios, né, e tinha as oferendas em frente ao cemitério. Então eu passava, eu catava as moedas, que era para completar o dinheiro do lanche. Se tivesse uma galinha e se tivesse viva, eu dava um jeito de entrar no cemitério, escondia a galinha, amarrava, quando eu voltava, aí eu passava na praia, ela limpava para tirar o dendê, né? Ia para a feira, vendia a galinha para pegar o dinheiro. Tá errado? Tá. Né? Hoje eu tenho essa percepção que tá errado. Mas, né, eu fiz isso. Né? Eu tirei proveito, né, dos ebós, né, que não era feito exatamente para o orixá, né, porque estava na porta do cemitério, mas eu utilizei disso. Então, assim, o que impede de um escravo fugido encontrar um ebó num caminho, numa determinada trilha, no pé de uma árvore, ou até mesmo por exemplo, alguém que pediu licença para entrar na mata e deixou alguma coisa para pedir licença, e ele aproveitar, por exemplo, um pedaço de fumo, né, e utilizar aquele fumo, porque muitos, né, fumava e outros não fumavam, mas mascava o fumo, né? Então, eu acredito que pode ter sido utilizado sim pelos escravos fugidos, né, para se alimentar, né? Mas não foi deixado ali exatamente para ele se alimentar, né? Aproveitar que o mestre Dunga tá dando uma olhada nas perguntas. Mestre, só voltando um pouquinho ali na questão de Ganga Zumba, e o senhor falou muito bem colocado a respeito daqueles 2 anos que deu ali. Se fosse o caso de Zumbi ter envenenado o tio, não iria demorar tanto, né? Tem uma leitura aí, a gente não sabe, né, se foi proposital ou se foi através de pesquisas, que é uma leitura deixada no filme Quilombo, de 1986, se eu não me engano, que foi o seguinte, que Ganga Zumba teria visto o erro que ele cometeu em ter feito o tratado e tudo mais, e teria se envenenado. Sim, envenenado. E teria mandado uma mensagem para Zumbi que o governo teria envenenado ele, que ele deveria de voltar para pegar os conterrâneos, os escravizados e levar de volta para o Quilombo. O senhor acredita nessa tese?
Deixa eu só falar uma coisinha, mestre, só uma coisinha. Isso aqui é pro forma. Como a nossa live sempre tem 1h30, a gente gosta de avisar quem está nos assistindo que nós vamos hoje estender um pouquinho mais, porque o assunto é interessante. Se o senhor não se portar e nos permitir ficar mais um pouquinho com o senhor, claro, eu gostaria... Claro. Então, assim, ó, eu já vou fazer uma coisa. Se o mestre Orca estiver nos vendo aí, está assistindo, mestre Orca, eu lhe mandei para o seu WhatsApp um link, clique nele e tente entrar com nós aqui, para bater um papo também. Já que a próxima meia hora é o extra do coisa, né? Mestre Orca, olha o seu WhatsApp aí e tente entrar junto com nós aqui. Vamos lá. Pode responder, mestre Leto. Só para complementar, porque eu acredito nisso, mestre Leto. Eu acredito que, de repente, ele tenha visto o erro que cometeu e tenha realmente feito isso. Sim, sim. Mas é justamente nisso que eu também acredito. Eu acho que boa parte das pessoas aqui da região, né, que estudam quilombos palmares também acredita, né? Porque, assim, ele levou uma quantidade grande de pessoas, né, para uma terra infértil, né, onde ele percebeu que foi de fato enganado, né, e a única forma que ele encontrou, né, talvez eu acho que ele poderia voltar e que seria aceito, né, e mais, o Zumbi teve apoio, né, dos demais quilombos. Assim, as pessoas que acreditaram em Gangazumba foram com ele. E que não foi uma maioria. Não foi um número tão grande porque não acreditava naquilo ali e não aceitava os irmãos, né, os irmãos de cor, de luta, né, fossem devolvidos porque eram ex-escravos. Então, assim, que eu creio que os ex-escravos preferiram não ir. Os que nasceram no quilombo não era a maioria, apesar do quilombo dos Palmares, a partir dos primeiros registros, em 1597, né, para 1695, são 97 anos. Então, tem muito nascidos em Palmares. Mas a grande maioria ainda eram fugidos. Né? Aí, com certeza, não iriam aceitar voltar, né, e preferiam ficar lá com o Zumbi. E Zumbi teve um apoio importante. Angalactush, que era seu irmão, líder do quilombo Angalactush, lá na região de Penedo, né, foi o principal apoiador de Zumbi. Né? Então, eles têm né, eu prefiro, eu acredito, né, no arrependimento de Gangazumba, né, e o suicídio. O mestre Dunga sabe que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu vou colocar minha cara a tapa agora, né? Eu lhe fiz essa pergunta e também uma pergunta algum tempo, logo no início da live, se o senhor qual que o senhor acreditava ter lutado mais pela questão racial e tudo mais dos negros pela liberdade, pelo seguinte. Eu costumo falar que eu gostaria muito mais de ter a imagem ou o nome de Gangazumba ligado ao Dia da Consciência Negra no lugar de Zumbi. Né? Tem muitas pessoas que, quando eu falo isso, me crucificam pela minha fala. Mas eu gostaria muito mais de ter o nome de Gangazumba ligado ao Dia da Consciência Negra, porque eu acredito que ele lutou mais. Porque assim, a gente tem Zumbi como um grande líder de exército, um grande líder de defesa do quilombo. E não pela luta pela luta dos negros, de querer que os negros tivessem um lugar, que tivesse terras, que fossem libertados. Eu particularmente, eu creio que Gangazumba lutou muito mais por essa causa do que Zumbi. Pode ser que esteja errado, me desculpe quem não concorda comigo, mas eu acredito mais nisso. Porque assim, a gente, como Zumbi, a gente lê que foi o último líder,
tiveram mais dois. Depois da morte de Zumbi, ainda teve mais dois líderes. Duas pessoas que ainda... Né? Como Zumbi foi o último, foi o que morreu, foi o mártir da história, então levou todo o crédito por conta disso. Mas assim, a gente não pode esquecer de Aqualtune. Quando começou toda a situação de Quilombo dos Palmares. Nós não podemos esquecer de Gangazumba, que foi quem governou Palmares por mais tempo, né? Que, junto com as orientações de Acotirene, que existia um conselho, Acotirene era a grande mãe, a matriarca, né? Mas que tem muito a ver também em toda essa construção, né, do Quilombo dos Palmares. Então, assim, e o auge do Quilombo dos Palmares foi exatamente quando o Zumbi chegou, quando o Zumbi passou a ser o senhor da guerra do Quilombo dos Palmares, o grande guerreiro. Mas ainda quem governava ainda era Zumbi, ainda era Gangazumba. Então, nós temos... Mestre Leto. Fala, mestre. Oi. Quem entrou aí, mestre Leto? Tô vendo. Boa noite, mestre. Boa noite, mestre Orca. Mas ficou mais bonito de óculos, mestre Orca. Para ver se eu melhor. E aí a caneca aí. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Vamos acompanhar o raciocínio do mestre. Vamos acompanhar o raciocínio do mestre Leto aí, depois a gente conversa um pouco, mestre Orca. Boa noite. Sim. Então, assim, esse processo de construção do Quilombo dos Palmares, de Acotirene, Gangazumba, até Zumbi dos Palmares, né, o período maior esteve ali com Gangazumba. Então, assim, eu acho que o mérito grande é exatamente de Gangazumba. Né? Zumbi foi o último. Que não foi o último. Né? Teve dois depois, foi o antepenúltimo. Se bem que assim, os outros dois chegaram depois do Quilombo destruído, ficaram na resistência. Show de bola. Mestre Leto, eu vou pedir licença, mas como a live é de 1h30, eu vou só passar para nós dar uma saudação ao mestre Orca. Até ele já fez o seu treinamento, que estava preocupado para poder acessar a live, mas viu que é tranquilo. Quando é que é o dia que o mestre Orca vai estar com nós contra o mestre Fly? Dia 28, terça-feira que vem. E nós vamos, importante, que nós vamos estar falando também sobre um evento que é um marco na região, que é o Capoeira Mix. Então, mestre Orca, com a licença, eu vou lhe pedir, vou lhe dar 5 minutos. 5 minutos e eu lhe chuto daqui. Porque o mestre Leto deve saber. O mestre Orca gosta de falar. Mais de 5 minutos eu lhe chuto da live. Por favor, mestre Orca, se apresente e dê o seu recado aí. Pouquinho hoje, senão falta para outro dia. Bom, rapidinho, para a gente também não deixar a desejar no dia da live, né? Dia 28. O mestre Orca, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Aluno do mestre Canelão, Capoeira Boa Vontade. Né? Capoeira Mix é um evento que a gente está indo para a 11ª edição, apesar de já ter realizado mais de 25 eventos, né? 25 anos já realizando eventos. Né? A gente já tem uma bagagem bem concluída e com o nome Capoeira Mix, que antigamente era batizado, troca de corda, formatura, e depois a gente criou um nome, né? Com comemoração, e que vingou, né? Que a gente fez a primeira aí, graças a Deus, em 2009, e até hoje estamos fazendo. Mas terça-feira eu falo mais detalhes sobre Capoeira Mix, não vai ficar repetitivo, né? E quero agradecer ao mestre Dunga, ao contramestre Fly, né, pelo convite de participar, fico muito honrado, viu, de estar participando da live de vocês. Principalmente agora, me pegaram de calça justa aí, eu estava aqui curtindo bem à vontade, eu estava mais perto, para não aparecer sem camisa, né? Apreciando a live do meu amigo mestre Leto, que é de grande conhecimento, um cara forte, eu gosto muito, viu, mestre?
Coraçãozinho para A você. recíproca é verdadeira, mestre. Com certeza eu sei disso, sei muito bem disso. Certo? E Ô, Messiorca, eu também Messiorca, quero aqui, olha. Obrigado pela aí, Messiorca, olha, sua aqui a caneca, gente viu? não quer saber. Ô, Messiorca, aqui a gente não quer saber de quem é que o senhor gosta. Aqui a gente quer saber de quem é que o senhor não gosta. Obrigado, deixar quieto. Todo mundo. É só para provocar, Messiorca. E só para também lembrar que isso aqui só é possível porque nós temos por trás um grande evento que é o Berimbau de Ouro, que nos proporcionou essa relação de amizade entre os estados, entre as pessoas que participam junto com nós. Mestre Orca, muito obrigado. Terça-feira a gente bate aquele papo, tá? Fique à vontade. Agradeço a vocês, boa noite. Viu? Se quiser ficar com nós aí ouvindo, fique à vontade. Perturbando, pelo menos por estar me vendo aí também. Mestre Leto, teve uma outra pergunta que era sobre o nome, se o nome Galinha era o nome dado aos escravos também. Sabes alguma coisa disso, mestre? Não, mestre, não, eu nunca entrei para esse detalhe da questão de galinha ser o nome dado a escravos. Sinceramente, eu não sei. Mas aí vai já mais uma coisa para pesquisar. O mestre Orca levantou o dedinho lá. Vai lá, mestre Orca. Bom, é como eu vi a pergunta do rapaz aí que fez, eu não lembro o nome, mas eu vi a pergunta dele. Realmente isso acontecia onde é a Praia de Galinhas hoje, ali em Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco, né? A praia ganhou esse nome porque lá realmente desembarcavam muitos escravos nessa praia de Galinhas, e o pessoal que ia comprar aqui, né, que estavam lá para negociar os escravos, chegou as galinhas do Alto Ouro, que era os escravos, né? Então era dado nessa região, em Cabo Santo Agostinho. Eu estive lá no evento do Contramestre Pezão e a gente esteve lá na praia e a gente ouviu muito essa história lá, né? A gente andou conversando com o pessoal e o pessoal confirmaram que o nome Praia de Galinhas seria por conta da chegada dos escravos, né, nessa praia. Então, daí por tempo, colocaram o nome realmente Praia de Galinhas. Pessoal, tem alguém aí que está com o volume alto, ou do computador, ou do celular, está dando eco e um barulho bem estranho aqui. Acho que eu tenho o celular. Melhorou. Está dando eco aqui. O meu está na metade. Pode continuar aí, mestre Dunga. Deixa eu aproveitar, mestre. Deixa eu aproveitar, dentro dessa informação do mestre Dunga, deixa eu fazer uma outra observação. Tem uma outra particularidade aqui na região. Nós temos uma região aqui que ficou chamada, lá na região do São Francisco, Rio São Francisco, já, que ficou chamada de Feliz Deserto, que tinha a ver com... Era uma região de desembarque também de escravos, que foi na região da Boca do Rio, que ficou conhecida como Boca do Rio, e os escravos fugiam. Quando desembarcava, que é uma que a gente chama área de restinga, aquele areal, e eles fugiam daquela região e de lá gerou a cidade que hoje chama-se Feliz Deserto, uma das teses. E tem uma comunidade que ainda hoje é isolada aqui na nossa região, que é desses negros fugidos, que ficou conhecido como Pichain. Tipo, o cabelo Pichain. A comunidade é a comunidade Pichain, que fica em Piaçabuçu, próximo à Foz de São Francisco, que era justamente a antiga Boca do Rio. Mestre Leto, teve uma pergunta também do meu camarada do Cabeleira aqui, que ele lhe pergunta, com relação ao Quilombo, se tem alguma música, alguma poesia ou alguma pintura que lhe emocione e lhe chame a atenção, referente ao Quilombo dos Palmares. Tem uma poesia que eu acho que eu já postei no meu history, tanto no Facebook quanto no Instagram, acho que umas 10 vezes, e que eu
que é um ator daqui da nossa região, né, que é o Chico, né, Chico de Assis, ele recitando, mas a poesia é de meu Deus, que é nascido lá em Palmares, mas tem até aqui. A poesia é de Jorge de Lima, né, que o nome da poesia é Serra da Barriga, né, e é uma poesia que, assim, eu posso até recitar a poesia, mas não é, como eu não sou né, um cara bom para isso, eu recomendo que vejam, eu até posso postar novamente aqui na minha rede social, no Facebook, Instagram, o Chico de Assis recitando essa poesia, porque é maravilhosa, me emociona, me encanta, que é a poesia Serra da Barriga, de Jorge de Lima, que é nascido em União dos Palmares, né, que é um palmarino. Você não vai ler, mestre? Leia, não precisa para me ler. Leia, vou não lá, precisa vou ler. recitar. Serra da Barriga. Barriga de negra nina, as outras montanhas se cobrem de neve, de noiva, de nuvem, de verde. E tu, de Leonda, e tu de Loanda, de panos da costa, de argola, de contas, de quilombos. Serra da Barriga, te vejo te vejo da casa em que cresci. Que medo danado do negro fujão. Serra da Barriga, buchuda, redonda, de jeito de mama, de anca, de ventre de negra. Mundaú te lambeu. Mundaú te lambeu. Cadê teus bumbuns, teus sambas, teus jongos? Serra da Barriga. Serra da Barriga. As tuas noites de mandinga, cheirando a maconha, cheirando a liamba. Os teus meios dias, tibum, nos peraús, tibuns, nas lagoas, pichains, cabelo, né? Pichains que sai seco, cobrindo sovacos de sapucaias, barriga baraúna. Mundaú te lambeu, de noite, de noites tantãs, curros, de bumbas, batuques, e baques, e bumbas, e cucas, e bantos, que não, aqui não há canga, nem tronco, nem banzo, aqui é zumbi, barriga da África, serra da minha terra, te vejo bulindo, mexendo, gozando o zumbi, depois minha serra, tu desabando, caindo, levando nos braços zumbi. Não sou bom para recitar, mas e me emociona essa poesia que eu até pensei em ler no final da live, né? Fazer a minha despedida lendo essa poesia que eu acho que que Jorge de Lima fez uma tradução da Serra da Barriga como ela é, com seu né? E gosto de ouvi-la sendo recitada por Chico, que é um ator que fez alguns filmes, né, participações em novelas da Globo, né, e algumas outras emissoras, né, e de fato me emociona muito essa poesia, né, pelo que ela traz, pelo que ela mostra, que me desperta um sentimento. Então, mestres agora, né, estamos recheados aqui. Nós vamos encaminhar para o final e eu vou passar a palavra para o Contamestre Fly para fazer a fala dele, depois para o mestre Orca, depois eu falo e o mestre Leto encerra a sua fala com alguma coisa que ainda não falou, que queira falar, fique à vontade ao final. Então, na ordem, Contramestre Fly, mestre Orca, eu
e depois o mestre Leto, tá bom? Vai lá, Contra-Mestre Fly. Agradecido a todos mais uma vez que estiveram conosco até hoje. Obrigado pelos compartilhamentos. Obrigado por estarem acompanhando o nosso programa na Identidade do Capoeira. Agradeço aos mestres presentes hoje, nos agraciando com tanto conhecimento, em especial o mestre Leto, por trazer sua humildade, seu carinho, por essa pesquisa tão agradável que é do nosso querido Quilombo dos Palmares. Passando a nossa agenda, que amanhã temos a entrevista com o João Pitoco, falando sobre o seu livro, Mestre Bimba, O Sonho de Salomão. Na sexta-feira, dia 24, temos Mestre Itapuã Beiramar, falando sobre o movimento orgânico e algumas dificuldades que ele teve também ao caminho de seus trabalhos e seus projetos. No sábado, dia 25, seremos agraciados com duas maravilhosas entrevistas também, que é do mestre Limãozinho de São Paulo e também do contramestre Rochinol da Holanda. E fecharemos a semana no domingo com em duas entrevistas também, uma do mestre Maurão, falando sobre educação infantil e samba de roda, e fecharemos o nosso domingo com Fernanda Machado, neta de mestre Bimba, falando um pouco também sobre o samba de roda. Então, muito obrigado a todos. Mestre Orca, a palavra é sua. É só agradecer, né, essa oportunidade. Obrigado, mestre Dunga, mestre Fly. Sempre bom. Mestre Leto, parabéns, viu? Muito show, como sempre, né? Aprendo muito. E gostaria de desde já convidar todos para dia 28, terça-feira, a gente está junto aí para bater um papo bem legal, tá bom? Boa noite a todos, tudo de bom. Então, novamente eu agradeço imensamente ao mestre Leto pelo seu tempo, pelas suas pesquisas, pela paciência em estar disponível para responder as perguntas e nos deixar com a nossa noite um pouco mais agradável nesse momento de isolamento social. Muito obrigado, mestre Leto, por toda a sua paciência, companheirismo e amizade. Lembrando que tudo isso é possível devido à figura do mestre Máximo, que nos oportunizou estarmos todos juntos no Birimbau de Ouro. Para todos aqueles que criticam ou que criticaram algum dia o Birimbau de Ouro, lembrem, isso é o Birimbau de Ouro, é muito mais do que isso, do que um prêmio. É essa amizade, essa parceria, esse congraçamento em que todos nós vivemos. E eu, como eu tenho uma certa liberdade com o mestre Orca, pelo menos eu acho que tem, a gente faz muita sacanagem com o outro, eu botei ele na roubada aqui, chamando ele às pressas para bater esse papo por nós. E já agradeço também esse entendimento do mestre de se fazer presente junto com nós, para já ficar a par de como é que funciona o programa. Muito obrigado, mestre Orca, por sua participação. Mestre Leto, a palavra está com o senhor para encerrar a nossa live, falar de alguma coisa que ainda não falou, ou de outra possibilidade. Fique à vontade. Sim. Primeiro, como eu falei que depois de Zumbi ainda teve gente, né? Os palmarinos, depois da morte de Zumbi, lá no Sumidouro, ele teve o seu primeiro sucessor, o Amanga, né, que foi morto, né, na verdade, em 1703, 6 anos após a morte de Zumbi. E mesmo depois da morte de Camoanga, existiu Moura, que também foi sucessor, né, que também liderou os quilombolas por algum tempo, mas depois isso se perdeu e sumiu. Lembrando que é o seguinte, aqui nessa região de Alagoas, como eu falei lá no começo, nós temos 69 comunidades quilombolas. Uma apenas é conhecida
né, oficialmente, mas são 69 comunidades com todas as suas culturas, suas manifestações e seus conhecimentos, que é muito interessante. E quero encerrar fazendo uma provocação. Nós costumamos dizer aqui em Alagoas que, assim como todo muçulmano tem que ir a Meca, todo capoeirista tem que vir à Serra da Barriga no dia 20 de novembro. E essa provocação é pelo seguinte: no dia 20 de novembro existe um encontro espontâneo de capoeira, de grupos de capoeira, nada combinado, cada um vai com o seu grupo, e acontece, o mestre Júnior Orca já esteve aqui algumas vezes, e percebeu que são dezenas de rodas de capoeira o dia inteiro, termina uma, começa a outra. A Serra da Barriga, junto com outras manifestações, com os indígenas, com a religião de matriz africana, com coco, rezado, né, com todas as manifestações culturais, fica cheia de capoeiristas. Eu posso até dizer que, no mínimo, 80% das pessoas que sobem a Serra da Barriga no 20 de novembro são capoeiristas ou pessoas ligadas à capoeira, né? E é um encontro espontâneo, que não é programado, cada um com suas rodas, e que sai visitando as rodas de capoeira dos outros, né? E acontece o intercâmbio espontâneo, e que é muito bom a gente viver isso. Então, assim, eu deixo essa provocação, a gente costuma fazer isso, né, por onde a gente passa, né, fazer essa provocação, né, convidando a conhecer a Serra da Barriga. Conhecer a Serra da Barriga é interessante conhecer antes, ou depois do dia 20. Mas, no dia 20, participar desse encontro, que é fora de série, e a gente já viu mestres como mestre João Pequeno, mestre Gil do Alfinete, o mestre Geni, né, e tantos outros que tiveram aqui no 20 de novembro, que se emocionaram por esse encontro espontâneo de capoeira que acontece no dia 20 de novembro. É uma data de reflexão, mas termina se tornando uma grande festa dos capoeiristas do estado de Alagoas e da região, porque vem o pessoal de Pernambuco, o pessoal de Sergipe, da Paraíba, vem gente daqui da região Nordeste quase toda. Um exemplo é o mestre Júnior, que já esteve aqui por várias vezes. Então o convite está feito. 20 de novembro, vamos subir a serra, de preferência a pé. Mestre, então, do mais, forte abraço, muito obrigado a todos pelo convite, por poder apresentar um pouquinho do que acontece aqui no nosso estado, em Alagoas, que é um estado que tem, como todo o Brasil, tem esse problema, mas tem uma sociedade, que os que mandam no estado ainda tem uma raiz, o resquício do escravocrata nessas pessoas, que destrói a nossa cultura, destrói a nossa história, e nós temos várias lutas dentro de um contexto étnico, racial, religioso, que vai ser uma luta de muito tempo ainda. Então, muito obrigado pelo convite, mestre Dunga, contra mestre Fly, e estou à disposição, sempre que puder, estou aqui para ajudar e somar. Só lembrando que nós temos aqui, na presença do mestre Leto e do mestre Orca, os melhores litorais do nosso Brasil, né? Tanto Natal como Maceió, além da parte cultural, que é fenomenal, muito rica, nós temos praias lindíssimas e duas pessoas maravilhosas, uma em cada estado, mestre Leto lá em Maceió e mestre Orca em Natal. Dizendo isso, eu agradeço a presença de todo mundo, uma boa noite a todos, até a próxima, gente, abraço. Abraço a todos. Abração.